Olá! Vamos continuar a leitura do capítulo 9, a aceitação da expiação. Vamos para a seção 5, o curador não curado. O plano do ego para o perdão é muito mais usado do que o de Deus. Isso é assim porque é empreendido por curadores não curados e é, portanto, do ego. Vamos considerar agora, com mais detalhes, o curador não curado. Por definição, ele está tentando dar o que não recebeu. Se é um teólogo, por exemplo, ele pode partir da premissa: eu sou um miserável pecador, assim como tu. Se é um psicoterapeuta, é mais provável que parta da crença igualmente inacreditável, em que o ataque é real para ambos, ele próprio e o paciente, mas que não importa para nenhum dos dois. E aqui vamos ver sobre o curador não curado, que é a maioria das pessoas que estão nesse mundo como curadores, porque eles dão o que não receberam. Eles ainda falam e fazem a partir do plano do ego. Eles ainda atuam na dualidade, ainda não curaram a sua mente dessa ideia de separação. 2. Eu disse repetidamente que as crenças do ego não podem ser compartilhadas e, por isso, são irreais. Como é possível, então, que descobri-las possa fazer com que sejam reais? Todo curador que procura fantasias para que venham a ser a verdade, necessariamente não está curado, porque não sabe onde procurar a verdade e, por conseguinte, não tem a resposta para o problema da cura. Toda crença do ego são crenças irreais. E vemos muitos curadores substituindo crenças do ego, tirando uma crença ruim e colocando uma crença boa. E isso não é cura, é só substituição de ilusão pela própria ilusão. 3. Há uma vantagem em trazer à consciência os pesadelos, mas somente para ensinar que eles não são reais e que qualquer coisa que contenham não tem significado. O curador não curado não pode fazer isso porque não acredita nisso. Todos os curadores não curados têm que seguir o plano do ego para o perdão, de uma forma ou de outra. Se são teólogos, provavelmente condenam a si mesmos, ensinam a condenação e advogam uma solução amedrontadora. Projetando a condenação sobre Deus, eles o fazem parecer vingativo e têm medo da sua punição. O que fizeram foi apenas identificar-se com o ego e, ao perceber o que ele faz, condenam a si mesmos devido a essa confusão. É compreensível que tenha havido revoltas contra esse conceito, mas revoltar-se contra ele ainda é acreditar nele. A vantagem em trazer à consciência as nossas crenças, aquilo que chamamos de problemas, é somente para ver que tudo isso não é real e não possuem nenhum significado real. Os curadores não curados, eles não fazem isso. Eles tornam o erro real para depois tentar corrigi-lo. E assim fazem o perdão do ego. E aqui ele nos coloca as religiões, os teólogos, como ele chama, onde projetamos os nossos pecados em Deus. E aqui vão vivendo sob uma ameaça. Faça assim, ou você terá o inferno como castigo. Alguns se rebelaram contra esse sistema, mas até mesmo se rebelar é acreditar nesse sistema. 4. Algumas das formas mais novas do plano do ego são tão inúteis quanto as antigas, porque a forma não importa e o conteúdo não foi mudado. Em uma das formas mais novas, por exemplo, um psicoterapeuta pode interpretar os símbolos do ego em um pesadelo e então usá-los para provar que o pesadelo é real. Tendo feito com que seja real, ele então tenta desfazer os seus efeitos,
depreciando a importância do sonhador. Esse seria um enfoque de cura se o sonhador também fosse identificado como irreal. Entretanto, se o sonhador é equiparado à mente, o poder corretivo da mente através do Espírito Santo é negado. Isso é uma contradição, mesmo nos termos do ego. Contradição essa que até o ego, na sua confusão, usualmente nota. E aqui ele vem nos colocar as formas de terapia desse mundo, onde relacionamos como real aquilo que aconteceu. Aqui a cura da mente é feita no mesmo nível em que ela ocorreu, ou seja, no nível da separação. E como já foi dito, é trocar uma ilusão pior por uma ilusão melhor. Aqui focamos nos efeitos, na cura dos efeitos e não da causa, que é a cura do sistema de pensamento. 5. Se o caminho para neutralizar o medo é reduzir a importância da mente, como pode isso construir a força do ego? Tais inconsistências evidentes são a razão por que ninguém realmente explicou o que acontece na psicoterapia. Nada realmente acontece. Nada de real aconteceu com o curador não curado e ele tem que aprender com o seu próprio ensino. Seu ego sempre buscará ganhar alguma coisa da situação. O curador não curado, portanto, não sabe como dar e, consequentemente, não pode compartilhar. Ele não pode corrigir porque não está trabalhando de modo a corrigir. Acredita que depende dele ensinar ao paciente o que é real, embora ele próprio não o saiba. Todos os sintomas vêm da ideia de separação. E essa ideia é a que gera o medo, que gera todo tipo de distúrbios e doenças. E o único modo de reduzir isso é tirar o poder dessa mente separada. Porém, o curador não curado, ele usa essa própria mente separada para fazer isso. E isso não é possível. O uso de qualquer tipo de ferramenta só vai funcionar realmente se for à luz da consciência crística, ir além dessa mente separada e buscar a cura da mente. O único meio de compartilhar a cura é através da unidade. E o curador não curado, ele não compartilha, porque ele só usa da mente separada, que não compartilha, que só propaga ilusões. Ele confia na sua própria mente e assim separa do outro. E a cura verdadeira só pode acontecer em unidade. E logo estaremos juntos para continuarmos a leitura desta sessão.